Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 385 milhões de crianças vivem em pobreza extrema. O estudo foi divulgado hoje. A maior parte das crianças vive no continente africano. Elas sofrem com falta de atendimento médico, saneamento, água potável e comida. A situação é mais crítica em crianças de até 4 anos. No vilarejo de Kaldak, no Sudão do Sul, centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Kaldak fica numa área controlada por opositores e muitos de seus moradores chegaram até aqui escapando da guerra civil. Chove há 3 anos nesta parte remota do sul de Madagascar. Os moradores não têm plantações, os trabalhadores humanitários têm pouco acesso à região e bandidos saqueiam um pouco da sobra. A África é conhecida como um dos continentes mais pobres do mundo e em 2024 essa realidade não mudou muito. Neste vídeo nós vamos conhecer a lista dos 10 países mais pobres da África. Vamos. 10. Madagascar. Com sua população jovem, uma biodiversidade vasta e única, florestas densas, terras agrícolas férteis, ativos turísticos incomparáveis e uma das costas mais longas de África, Madagascar tem um excelente potencial de crescimento. Mas, infelizmente, Madagascar também está entre os países mais pobres do mundo em 2024. Entre 1960, ano da independência, e 2020, o rendimento per capita de Madagascar diminuiu cerca de 45%. Surpreendentemente, isto ocorreu num ambiente em grande parte livre de conflitos violentos, talvez o único caso desse tipo no mundo. Apesar de uma recuperação econômica modesta após a crise política mais recente do país, de 2009 a 2013, a taxa de crescimento do PIB per capita foi em média ligeiramente superior a 0% ao ano. A percentagem da população que vive abaixo do limiar da pobreza nacional aumentou em cerca de 72,5%. E hoje, Madagascar é conhecido como um dos 10 países mais pobres da África e do mundo. 9. Serra Leoa. A Serra Leoa, a recuperar de uma guerra civil que dura há uma década, enfrenta desafios econômicos, incluindo o elevado desemprego juvenil e a dependência da agricultura e da mineração. A República da Serra Leoa é um pequeno país da África Ocidental que faz fronteira com a Libéria e a Guiné. Serra Leoa tem uma área total de cerca de 71.740 km² e uma costa de 402 km com o Oceano Atlântico. Serra Leoa tem uma população estimada em cerca de quase 9 milhões de pessoas. Cerca de 38% da população da Serra Leoa vive em áreas urbanas, nas principais cidades e vilas. A capital desse país chama-se Freetown, a maior cidade de todas, com 1,2 milhões de habitantes. O país continua a ser um dos países culturalmente mais ricos da África hoje. Existem mais de 20 tribos e a região também é diversificada. A maior parte da população professa a religião islâmica, uma pequena parte a religião cristã. A ONU lista a Serra Leoa como um dos países menos desenvolvidos do mundo. O PIB nominal per capita desse país chega a aproximadamente $500. A economia depende da extração de diamantes e de jazidas de outros minérios, como o minério de titânio, rutílio, bauxite, entre outros. Cerca de 2/3 da população vive no setor subdesenvolvido da agricultura e das pescas. 8. Moçambique. Em 2023, 62% da população de Moçambique vivia em pobreza extrema, com o limiar da pobreza em cerca de $1,9 por dia. Isso correspondeu a cerca de 21 milhões de pessoas em números absolutos. Até 2025, prevê-se que a taxa de pobreza extrema diminua para 57%. Cerca de 2/3 dos seus estimados
dos 33 milhões de pessoas vivem e trabalham em áreas rurais. O país é dotado de amplos recursos, incluindo terras aráveis, fontes abundantes de água, energia e recursos minerais, bem como depósitos recentemente descobertos de gás natural ao largo da sua costa. O país tem 3 portos marítimos profundos e uma reserva potencial de mão de obra relativamente grande. Está também estrategicamente localizado. 4 dos 6 países com que faz fronteira não têm litoral e, portanto, dependem de Moçambique como porta de entrada para os mercados globais. Os fortes laços de Moçambique com o motor econômico da região África do Sul sublinham a importância do seu desenvolvimento econômico, político e social para a estabilidade e crescimento da África Austral como um todo. Mas, infelizmente, Moçambique está na 8ª posição dos países mais pobres do mundo no momento. 7. Libéria. As principais razões para a pobreza na Libéria são a corrupção e os conflitos governamentais. A corrupção no governo é a maior epidemia, infiltrando-se em muitos dos outros setores da sociedade. De acordo com a Transparência Internacional, os baixos salários do setor público e a falta de formação decente criam um incentivo à corrupção. O país também não utiliza de seus recursos naturais de forma produtiva. O país é rico em riquezas minerais, incluindo minério de ferro, madeira, diamantes, borracha e ouro. No entanto, a gestão dos recursos naturais continua a lidar com a questão de corrupção e governação. Se a gestão dos recursos naturais puder permanecer incorrupta, o país poderá utilizar estes minérios como forma de obter financiamento legítimo. Outra das causas da pobreza na Libéria é que durante a guerra, mais de 200 mil pessoas perderam a vida. Muitas CRI liberianas foram forçadas a lutar nestas guerras e tiveram poucas oportunidades de voltar a uma vida civil normal. Isto resulta então em que eles se voltem para o crime e para uma vida de pobreza. E a Libéria continua na lista dos países mais pobres do mundo. 6. Níger. O Níger, um dos países mais pobres do mundo, enfrenta uma crise econômica devido a sanções regionais e internacionais na sequência do golpe militar de 26 de julho de 2023. A comunidade internacional anunciou sanções consecutivas no esforço para alterar o curso do golpe, com advertências de que estas sanções poderiam resultar em consequências irreversíveis para o país. O país ocupa a posição 189 entre 191 países no Índice Global de Desenvolvimento Humano de 2022. Apesar de ser o 7º maior fornecedor de urânio do mundo, o Níger ocupa a 6ª posição entre os países mais pobres do mundo. No Níger, onde há aproximadamente 10 milhões de pessoas, 41% da população vivem em pobreza extrema, onde 40% do orçamento do Estado consiste em ajuda externa. Devido aos conflitos nos vizinhos Burkina Faso, Mali e Nigéria, o Níger também enfrenta um afluxo de refugiados. De acordo com os dados das Nações Unidas, o Níger acolhe mais de 250 mil refugiados que fugiram do Burkina Faso, do Mali e da Nigéria, reforçando cada vez mais a pobreza do país. 5. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental, é o maior país da África subsaariana. A República Democrática do Congo é dotada de recursos naturais excepcionais, incluindo minérios como o cobalto e o cobre, com um potencial hidroelétrico, terras aráveis significativas, imensa biodiversidade e a 2ª maior floresta tropical do mundo. A maioria das pessoas na República Democrática do Congo não beneficia-se desta riqueza. Uma longa história de conflitos, convulsões políticas e instabilidade e regimes autoritários levaram a uma crise humanitária grave e contínua. Além disso, houve deslocamento forçado de populações. Estas características não mudaram significativamente desde o fim das guerras do Congo em 2003. Cerca de 1 em cada 6 pessoas que vivem
em pobreza extrema vivem na República Democrática do Congo. 4. República Centro-Africana. A República Centro-Africana tem uma das taxas de pobreza mais elevadas do mundo. Quase 7 em cada 10 pessoas vivem com menos de $2,15 por dia. O limiar de pobreza internacional para a pobreza extrema. Mais de metade são pobres em termos alimentares, o que significa que não conseguem comprar alimentos suficientes, mesmo que dediquem todo o seu orçamento familiar e alimentar. Muitos dos 6,1 milhões de habitantes do país também sofrem de privações não monetárias extremas. Quase 9 em cada 10 pessoas não têm acesso à eletricidade. A matrícula no ensino secundário é bem escasso, 16%, e apenas 2,5% das estradas do país são pavimentadas, o que torna a República Centro-Africana um dos países menos desenvolvidos em todo o continente africano. 3. Malawi. O Malawi, localizado no sudeste de África, enfrenta problemas como a insegurança alimentar, o acesso limitado à educação e uma economia predominantemente agrícola. Mais de 11 milhões de pessoas de um universo de 19,8 milhões de habitantes continuam mergulhados na pobreza. A pobreza afeta mais de metade da população malawiana. Tem maior incidência nas zonas rurais, de acordo com o Relatório Nacional sobre o Índice de Pobreza Multidimensional. O relatório resulta de um inquérito realizado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano e da Iniciativa de Desenvolvimento Humano de Oxford. O relatório não é nada satisfatório e mostra que Malawi é um dos países mais pobres da África e do mundo. 2. Sudão do Sul. Sendo a nação mais jovem do mundo, o Sudão do Sul enfrenta desafios econômicos significativos, conhecidos como a crise do Sudão. As consequências de um conflito prolongado e da dependência das receitas do petróleo impediram o seu crescimento econômico. Sendo a nação mais jovem do mundo, o Sudão do Sul enfrenta desafios econômicos profundos, incluindo os efeitos duradouros da guerra civil do Sudão e a persistente questão de fome no Sudão. O país também enfrenta uma grave crise hídrica no sul do Sudão, agravando ainda mais as suas lutas. Primeira posição, Burundi. O Burundi está consistentemente classificado como um dos países mais pobres do mundo, e isso não mudou em 2024. A instabilidade econômica, a agitação política e a dependência da agricultura de subsistência contribuem para suas lutas econômicas. O povo de Burundi sofre bastante com a questão de comida, saúde pública, infraestrutura. É muito triste. Burundi é considerado um dos países mais pobres do mundo na atualidade e, consequentemente, o mais pobre da África. Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau!